Meus amigos e minhas amigas, ontem, dia 16 de fevereiro, domingo, rolou aí mais uma premiação que é bem importante da gente ter em mente nesses papos que a gente vem tendo aí ultimamente sobre a temporada de premiações e sobre a corrida pelo Oscar de modo geral. Ontem, no domingo, rolou aí a 78ª edição do BAFTA, que é o Oscar britânico, né, que é definido pela Academia Britânica de Filme e Televisão, e ele trouxe aí alguns resultados que foram bem interessantes e que talvez ajudem a chacoalhar um pouquinho as nossas expectativas na corrida pelo Oscar. Para começar, Emília Pérez ganhou de Ainda Estou Aqui, o prêmio de filme internacional, a Mikey Madison ganhou o prêmio de melhor atriz e Conclave ganhou o prêmio principal de melhor filme. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas antes de qualquer coisa, aproveita que você já está por aqui e curte esse vídeo se você estiver gostando, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá! Por que o BAFTA a gente costuma levar em consideração para falar sobre expectativas pelo Oscar? Porque o BAFTA, não é que toda a equipe do BAFTA seja a mesma equipe que vota no Oscar. Não, não é. Mas existe uma parte considerável, não pequena, mas considerável, da Academia Britânica que também vota na Academia do Oscar, na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Isso faz com que, às vezes, alguns resultados das duas premiações acabem coincidindo. Isso torna o BAFTA um preditor exato do Oscar? Não, de maneira alguma. Várias e várias vezes os prêmios acabam divergindo, mas ainda assim acaba sendo um termômetro no meio de outros. Eu acho que os principais termômetros ainda são os prêmios dos sindicatos, mas o BAFTA tá ali, e assim, eu acho que o Critics' Choice e o Globo de Ouro, embora eles sejam votados por equipes completamente diferentes, esses prêmios também ajudam a indicar pelo menos tendências, pelo menos forças de campanhas dos filmes envolvidos. Então eu acho que o BAFTA também acaba entrando um pouco nisso. Dito isso, quais foram as questões do BAFTA ontem? Para começo de conversa, como todo mundo já viu por aí, Emília Pérez ganhou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, numa categoria que também estava concorrendo o Ainda Estou Aqui, A Semente do Fruto Sagrado e o... deixa eu ver também estava concorrendo o Kneecap, e eu perdi aqui a lista, meu Deus do céu, cadê? E também estava concorrendo o All We Imagine as Light, né, o que nós imaginamos como luz, que eu ainda não vi esse filme, tem que ver. Muita gente pregou na internet, alardeou como se fosse o fim de Ainda Estou Aqui. Essa vitória do Emília Pérez tivesse sacramentado que realmente Ainda Estou Aqui acabou, não vai mais ganhar o Oscar de filme internacional, acabaram as chances do filme no Oscar. Eu não acho que seja tão por aí, não. O que acontece? Para começo de conversa, o BAFTA, ele tem uma diferença que é crucial em relação ao Oscar, que é o fato de que ele é uma premiação essencialmente europeia, mais especificamente britânica. Então ele imbui consigo vários dos conceitos e várias das mentalidades que são essencialmente europeias, que talvez não vão se alastrar tanto no Oscar. O que eu quero dizer com isso? A visão que os europeus, né, que é um povo que colonizou lá atrás, povos colonizaram lá atrás, vão ter sobre Emília Pérez, que é um filme problematizável por vários motivos, obviamente vai ser uma visão muito diferente que nós, o povo latino-americano, vamos ter por uma questão de diferença histórica, é evidente. Tanto é que eu não acho que custe lembrar que o Emília Pérez, ele é um filme que surgiu e despontou justamente no contexto europeu. Onde que o filme despontou? Foi no Festival de Cannes. Inclusive, na quarta-feira da semana passada, eu participei de uma live no canal do Vitor Russo, né, o 16mm, ao lado da Fabi Lima, do Cinemafilia, e da Mariane Marizawa, e elas duas, elas participaram do Festival de Cannes cobrindo como críticas, né? Elas cobriram e elas viram Emília Pérez lá na época, em novembro, em maio, lá atrás mesmo. E o que elas disseram? Elas disseram que esse microcosmos de festival de cinema é um microcosmos que, enfim, ele é um pequeno ecossistema que, no caso do Festival de Cannes, você tá ali totalmente mergulhado naquilo ali e poucas pessoas, e dentro dessa mentalidade extremamente europeia, não foram muitas as pessoas que problematizaram tanto Emília Pérez à época. Tiveram algumas, de fato, mas muitas pessoas meio que estão envolvidas naquele espírito de um festival europeu que está alardeando e vangloriando uma obra problemática, mas que na visão deles não é, e aí acabam refletindo um pouco desse entusiasmo todo. Então o Emília Pérez, ele desponta já nesse contexto. E uma outra coisa que eu achei... Então, assim, o BAFTA é uma premiação europeia, logo é compreensível que Emília Pérez já fosse o favorito nessa categoria. Inclusive o Wallace e Gromit 2 venceu o prêmio de melhor animação. Muita gente achou que isso foi uma surpresa, mas não é, porque, de novo, o BAFTA é uma premiação
britânica. E o Wallace e Gromit, eles são um patrimônio inglês, né? E outra coisa que eu achei importante lembrar é que, primeiro, o Ainda Estou Aqui ainda não estreou lá na Inglaterra, ele só vai estrear no dia 21, então grande parte da equipe, da academia que vota no BAFTA não assistiu ao Ainda Estou Aqui ainda, tá só com Emília Pérez na cabeça mesmo. E uma coisa que a própria Fabi lembrou ontem no Twitter, que eu achei muito boa de ter em mente, é a timeline dos eventos, porque muita gente falou, se o Emília Pérez ganhou o BAFTA, isso significa que toda a indústria não se importou nem um pouco com a questão dos tweets problemáticos da Gascon. Todo mundo passou por cima disso e resolveu separar o artista da obra e vão premiar o filme mesmo com essa tragédia toda acontecendo aí. A Fabi lembrou que não foi bem assim. Eu acho importante ter isso em mente, porque o início das votações do BAFTA foi no dia 22, o escândalo dos tweets da Gascon veio no dia 31, e o fim da votação do BAFTA foi no dia 11, então o escândalo foi bem no meio do período de votação. E uma coisa que eu ouvi falar muito quando abriu a votação para os indicados ao Oscar é que os primeiros dias de votação são muito importantes. Então eu não descarto que a maior parte da Academia Britânica de Filme e Televisão tenha votado em peso na primeira semana de votação, numa época em que Emília Pérez ainda era muito querido e não tinha tanto essa questão do mal-estar com o filme. Isso significa, dito isso, Emília Pérez tá reenergizado agora com essa vitória no BAFTA? A meu ver, sim. Eu não vou mentir pra vocês. Eu acho que o que eu tinha falado de Emília Pérez ser um gigante enfraquecido, não sei se aplica mais tanto assim. Mas eu nunca achei que a disputa, a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar ia ser fácil, de maneira alguma. E uma coisa que um amigo meu, César Monteiro, do canal do Ambrosia, do site Ambrosia, lembrou muito bem, é o caso de Uma Mulher Fantástica, de 2018, que foi um filme que, assim como Ainda Estou Aqui, ele não tinha ganhado tantos prêmios determinantes, e mesmo assim ele era o favorito ao Oscar e ganhou o Oscar de filme internacional, na época estrangeiro. E o próprio caso do Central do Brasil, agora comparando com o BAFTA, o Central do Brasil ganhou o BAFTA em 99, mas o Oscar de filme estrangeiro naquele ano foi para A Vida é Bela. Então, ou seja, Emília Pérez tá vitaminado, de fato, mas isso não significa que acabaram as chances de Ainda Estou Aqui. Dito isso, acabado esse primeiro tópico, próximo tópico que chamou muita atenção no BAFTA foi a vitória do prêmio de melhor atriz. Por quê? Porque a Demi Moore, ela estava estabelecendo um franco favoritismo que parecia isolado, né? E o que aconteceu foi que quem ganhou o BAFTA foi a Mikey Madison, pelo Anora. No início da temporada, quando começou a fase depois dos indicados ao Oscar, a Demi Moore parecia que era a única favorita e ela estava ganhando tantos prêmios importantes que, enfim, a expectativa era de que ela ia fazer a rapa. A Fernanda Torres estava mais ou menos em segundo lugar, com a Carla Sofia Gascon correndo por fora. Com a queda da Gascon, aí as outras entraram no páreo. Com isso, agora, essa vitória da Mikey Madison no BAFTA, aí sim, eu acho que indica que uma parte considerável... Olha, se a Academia Britânica escolheu a Mikey Madison em detrimento da Demi Moore, e essa academia, em boa parte, também vota no Oscar, eu acho que isso é um sinal de que a Mikey Madison talvez esteja com uma força que a gente não tá vendo ainda. Agora, essa divisão entre Demi Moore e Mikey Madison, se acontecer realmente, se confirmar que isso realmente está acontecendo, pode ser que isso divida votos e acabe beneficiando a Fernanda Torres. Não descarto essa hipótese também. O que eu sei é que agora a gente vai ter que esperar pelo dia 23, quando vai acontecer o SAG, né, que é o prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood, e isso vai determinar um pouco das coisas ou não. Se a Demi Moore ganhar o SAG, aí realmente a Demi Moore volta a afirmar o favoritismo dela, realmente não muda muita coisa. Agora, se a Mikey Madison ganha o SAG, aí é uma mudança que já coloca ela como um páreo, eu diria, duríssimo para ser enfrentado pela Demi Moore. Por falar em sindicatos, premiações de sindicatos, agora, nesse fim de semana, também rolou a premiação do WGA, que é o Sindicato dos Roteiristas. E o que aconteceu foi que a Anora ganhou o prêmio de roteiro original, reafirmando o favoritismo do filme pro Oscar de roteiro original, que esse pra mim já eram favas contadas. Vou ficar muito surpreso se ganhar algum outro. Agora, o prêmio de melhor roteiro adaptado, que todo mundo achou, acabou indo pro Nickel Boys. E o Conclave era tido como franco favorito na categoria de melhor roteiro adaptado. Eu ainda acho que seja, e agora nós entramos em Conclave. Conclave ganhou o prêmio de filme britânico no BAFTA, esperado, mas ele também ganhou o prêmio de melhor filme. Isso atrapalha a Nora?
Vamos lá. A Nora, como eu falei no vídeo passado, ele estava fazendo uma corrida aí de se estabelecer como um franco favorito numa temporada que carecia de favoritos. Ou seja, se antes estava bem fragmentado entre o Brutalista, Conclave e a Nora foi lá e ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores, ganhou o prêmio do Sindicato dos Produtores, que é o principal termômetro para a categoria de melhor filme no Oscar, ganhou o WGA, e no BAFTA acabou que não deu a Nora. E a Nora também tinha ganhado o Critics' Choice, né, de melhor filme, foi o único prêmio lá, mas ele não ganhou o BAFTA. O BAFTA acabou indo pro Conclave. Isso estabelece Conclave como um segundo lugar? Aliás, isso estabelece Conclave como favorito pro Oscar de filme? A meu ver, não. Mas isso determina que Conclave tem uma força. Ele pode acabar surpreendendo. Eu acho que ele tá em segundo lugar nas probabilidades depois de hoje. Isso também é uma coisa que a gente também vai testar no SEG, porque o SEG tem um prêmio de melhor elenco, que acaba sendo parte dos termômetros pro Oscar de melhor filme. Se a Nora ganhar, consolida-se mais uma vez o favoritismo de a Nora para melhor filme no Oscar. Se Conclave ganhar, Conclave ganha mais força pro Oscar de melhor filme. Se ganhar qualquer outro filme, que no caso são Completo Desconhecido, Wicked ou Emília Pérez, aí bagunça um pouquinho mais as expectativas e as estatísticas. Enfim, lembrando também que no BAFTA ganhou Brady Corbett por melhor direção pro Brutalista. Brady Corbett estava muito forte pro Oscar de direção até algumas semanas atrás, mas aí o Sean Baker ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores. Enfim, eu acho que tá um páreo duro pra categoria de melhor direção, páreo duro entre Sean Baker e Brady Corbett. Hoje eu ainda não sei definir muito bem, mas eu vou saber no dia que eu lançar aqui as minhas apostas pro Oscar, que vai ser aí nos próximos dias. Até lá a gente ainda vai falar um pouquinho sobre Oscar, beleza? É isso tudo que eu tinha pra falar com vocês hoje, então curte o vídeo se você estiver gostando, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Um grande abraço, não perca os conteúdos e até a próxima. Tchau, tchau.